O Arthur Lira ficou fulo com o governo, mas de uma forma chiliquenta que pra mim soou como desespero e pânico de quem vai perder poder. Porque o Lira, pessoal, ele foi um dos derrotados com a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão. Porque o Elmar Nascimento, que é o candidato dele, articulou pessoalmente a soltura do Brasão. E o que aconteceu? Eles se lascaram. Os deputados estão criticando o Arthur Lira porque se sentiram expostos pelo presidente da Câmara. O governo percebeu que o Lira já não tem mais a mesma força assim. O bolsonarismo já começa a se articular para escantear o Arthur Lira. Então o que ele começou a fazer? Começou a atacar de modo chilicoso o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, falando que é um desafeto e incompetente. Mas o que você achou dessa situação? Foi uma derrota direta do Arthur Lira? Ele vai ruir os poderes dele? Ele tá desesperado? Se você quer que o Arthur Lira se lasque, deixa o like no vídeo, claro, e se inscreva no canal. O Arthur Lira, ele concedeu uma entrevista coletiva num evento da bancada do agronegócio extremamente chiliquenta com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é alguém que eu tenho muitas críticas. Mas o Lira, ele se sentiu exposto pelo Alexandre Padilha e ele viu que a situação dele com o decorrer da semana ficou péssima, a situação dele, Arthur Lira. Porque o que aconteceu? O Lira, ele usou o caso Marielle Franco para dar recados ao governo e dar recados também ao STF. Tudo que o Lira pode, ele usa para dar recado ao governo, para mostrar que ele tem força, também para os bolsonaristas, para conseguir os votos necessários para a sua sucessão. Fazendo assim o Elmar Nascimento como seu sucessor. Porque o futuro político do Lira passa ou depende da sua sucessão em 2025. O Lira, ele teme ser escanteado, perder os poderes como aconteceu com o Rodrigo Maia. Só que a forma como o Lira conduziu a votação da prisão do Chiquinho Brasão foi péssima, segundo informações da Bela Megali do Globo, perdão. Os deputados estão criticando o Lira porque ele deveria ter pautado isso há 15 dias, mas ele optou por protelar. O resultado de ter pautado há 15 dias e agora foi o mesmo. Só que há 15 dias não iria expor como expôs os parlamentares que votaram a favor do Chiquinho Brasão. E eles viram que o Arthur Lira tentou fazer um jogo duplo com a oposição e também com o STF, sendo péssimo. Criou tensão, desgaste e exposição desnecessários. Porque os deputados, pessoal, que votaram a favor do Chiquinho Brasão se sentiram expostos pelo Arthur Lira. E 60% dos parlamentares do Rio de Janeiro ou votaram contra ou se abstiveram. O Quaquá, Washington Quaquá, do PT, que é do Rio de Janeiro, ele não foi votar. E no início desse caso, Marielle, com a exposição do Chiquinho Brasão e do Domingos Brazão, o Quaquá saiu em defesa deles. O Valdemar Costa Neto, o presidente do PL que foi o único partido que se posicionou a favor da soltura do Domingos Brazão. Fechou questão, os outros liberaram. O Valdemar Costa Neto nos bastidores estava falando, isso vai dar problema. Nós achamos que pode ser benéfico, mas os malefícios são maiores. A exposição e o desgaste, ainda mais em um ano de campanha municipal, serão imensos. E foram muito pela condução errada do Arthur Lira, que quis usar o caso para garantir os votos do PL para o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, que é o favorito do Lira para a sua sucessão, ele que é do União Brasil, o mesmo partido do Chiquinho Brasão. O Elmar atuou pessoalmente nisso. Deu declarações na imprensa, deu declarações públicas. E o governo, quando o Arthur Lira jogou a votação para frente, mexendo os pauzinhos também na CCJ, e viu que havia uma articulação, o governo ficou inseguro, falando, a gente pode até ganhar, mas se ganhar vai ser apertado, 10 votos. Não foram 10, foram 20. Ah, é uma votação apertada. É uma votação apertada, mas o governo olhou para isso e falou, os caras se empenharam. O Lira se empenhou. O Elmar Nascimento também se empenhou. O Centrão se empenhou. Só que eles ganharam com 20. Só que eles achavam que teriam 10 votos e nós tivemos 20. Ou seja, Lira não tem mais esses poderes como ele tinha no passado. E para vocês terem uma ideia, os bolsonaristas têm desconfiança sobre a capacidade de Arthur Lira de fazer o seu sucessor. Porque o Elmar Nascimento é fraco. É fraco. Ele não tem a mesma capacidade de negociação que o Lira tem. E o que os bolsonaristas não querem?
Eles não querem que o candidato do Planalto vença. Então, sabendo que há uma dificuldade com o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, até em função da candidatura do Davi Alcolumbre no Senado, fazendo uma dobradinha de União Brasil nas duas casas, os bolsonaristas começaram a falar sobre o Pedro Lupion, que é um dos parlamentares mais proeminentes da bancada ruralista, que é do partido do Lira. O Pedro Lupion, se ele for candidato, ele reduz a força do Arthur Lira, teria menos rejeição vinda do governo e seria um nome adequado para tocar as pautas bolsonaristas. Ah, mas ele é do mesmo partido do Arthur Lira. Lira teria uma eminência parda sobre ele? Não é assim, não é assim. Mas o fato dos bolsonaristas estarem levando a possibilidade do Pedro Lupion disputar a sucessão é porque eles não sentem a mesma força que o Arthur Lira tinha no passado e eles não sentem que o Lira vai conseguir fazer o Elmar Nascimento. Ponto! Lira está fraco. E o que aconteceu nessa votação? O Marcos Pereira, que é do Republicanos, que é um outro candidato à sucessão do Arthur Lira, quer apoio de Bolsonaro, então ele se absteve de votar. Só que o Isnaldo Bulhões, do MDB, e o Antônio Brito, do PSD, votaram contra o Chiquinho Brazão, a favor da prisão. Assim como as bancadas dos dois partidos. Então o que aconteceu? Governo, nós estamos juntos. Nós temos condições de votar em bloco. Porque há uma dobradinha sendo discutida do Antônio Brito com o Isnaldo Bulhões. Uma união PSD e MDB contra o candidato do Arthur Lira. O que o Renan Calheiros estava discutindo lá em 2022. Isso pode acontecer em 2025. E essa votação coesa mostra o seguinte, não vai acontecer como aconteceu em 2021, quando foi lançada a candidatura do Baleia Rossi, que é do MDB, e o MDB votou em peso no Arthur Lira, traindo assim o Baleia. Isso não vai acontecer. Lula pode apostar no Isnaldo, Lula pode apostar também no Antônio Brito, porque tá com a gente. Nós vamos garantir que não vai ter traição, ninguém vai debandar pro lado do Lira. Então vem na nossa, vamos tirar o Lira e vamos pavimentar a nossa candidatura para 2025, 2026. Talvez com o MDB sendo visto o Lula, porque essa história toda já foi até comentada aqui no canal. O Lira, quando viu isso, ficou revoltadíssimo. Por quê? Porque na visão do Arthur Lira, quem vazou a história que ele foi enfraquecido foi o Padilha, para de fato enfraquecê-lo. E nessa entrevista coletiva, que o Arthur Lira chamou o Padilha de incompetente e de desafeto, o Lira falou, estão querendo associar com essa história da Marielle, do Chiquinho Brazão, com a sucessão para a presidência da Câmara. Não tem nada a ver. Cada um votou da forma como achava que tinha que votar. As bancadas foram liberadas. Havia uma comoção social, não tente misturar as coisas. Por quê? Porque ele não quer ser associado a uma derrota. Porque ele foi. Ele foi. A gente fala aqui no canal há muito tempo, Lira não é esse todo poderoso como muitos comentaristas falavam que ele era, ou falam que ele é. Não é assim que as coisas funcionam. E que o Lula fez, o Padilha publicou um vídeo ao lado do Lula. Claro que o Lula orientou o Padilha, é muito possível. Mas muito possível. O que o Lira tá fazendo é atacando o Padilha por três motivos. O primeiro motivo, pra acabar com essa história que eu estou envolvido, fui derrotado com a articulação no caso Marielle e Chiquinho Brazão. Ele quer afastar isso. Mas o Arthur Lira, ele ataca o Padilha, que é médico e, portanto, tem influência no Ministério da Saúde sobre a Anísia Trindade para pegar o Ministério da Saúde. O Lula vai fazer uma reforma ministerial. O Lula está insatisfeito com o trabalho da Anísia Trindade. É um trabalho ruim. É um trabalho ruim. Então é especulado uma reforma ministerial. O Centrão quer o Ministério da Saúde. Então se o Padilha se o Lira atacar o Padilha, indiretamente ou por tabela, ele ataca a Anísia Trindade. E o objetivo do Lira é colocar alguém no Ministério da Saúde. Ou até mesmo, e aí tá o segundo motivo, tirar o Padilha e ele, Arthur Lira, ser o ministro das Relações Institucionais. E ele conhece tudo do Congresso. Então, Lira, eu te saquei, Lira. Tio Tuca, como uma amiga minha gosta de chamá-lo. Que o conhece. Ô, tio Tuca, tá complicado pra você, hein? Tá complicado pra você.